Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Então, só comentar que já, os dois projetos que eu acredito serem os mais polêmicos da pauta. Em primeiro lugar, dizer do respeito e da consideração pelas pautas dos vereadores José Freitas e do vereador Medina, e meu vizinho de gabinete. São dois vereadores que eu tenho muito respeito e consideração, e considero as pautas extremamente relevantes que eles trazem, para essa Câmara. E elogiar, então, o projeto do José Freitas, que eu acredito que tenha uma relevância nesse momento para a gente ter uma manutenção da ordem, uma manutenção da sequência dos vacinados. E eu já havia denunciado isso, inclusive, na reunião com o secretário da Saúde, e sofri um deboche naquela ocasião do secretário da Saúde, que disse que não existia essa situação que eu estava narrando de fura-filas. Então é muito importante essa proposta do José Freitas, vamos avaliar, mas tudo indica que seja um projeto extremamente meritório e necessário em Porto Alegre. E sobre a homenagem do Luciano Hang, eu não vejo que existam condições da nossa Câmara de Vereadores homenagear um indivíduo como ele, condenado pelo menos 3 vezes por sonegação, lavagem de dinheiro, condenado à prisão, inclusive, usava um primo para lavar dinheiro, coisas que a gente não vê acontecer, na nossa política nacional ultimamente. Mas, enfim, e ele também, foi alvo da Polícia Federal no inquérito das fake news que ainda segue tramitando. Então, ele pode ter mais uma condenação criminal. Então, além de todas as condenações que ele já tem em relação à sonegação de impostos, ele ainda vai ter mais uma provável condenação nesse inquérito das fake news, que incentivaram, então, crimes que são que é a ruptura do Estado democrático de direito, que ele aparentemente patrocinou. Espero que a gente nem chegue a votar, essa homenagem, porque ela é realmente completamente descabida. Até porque, no meu entender, os sonegadores de impostos, como bem falou aqui o líder Ruas, os sonegadores de impostos são os piores criminosos que nós temos nesse país. O crime do colarinho branco é muito pior do que diversos outros crimes que hoje lotam aí os presídios pelo país inteiro. O sonegador de impostos é o responsável pela criança sem escola, pela falta de vacina, pela falta de investimento em segurança, em saúde, educação. É através da sonegação de impostos, do crime de colarinho branco, que a gente não tem o saneamento básico na periferia, que nós não temos o asfaltamento como deveria. Então, e é muito interessante que a gente fale isso exatamente quando vieram, os auditores fiscais do município, justamente tratar desse assunto. Então, eu acho um contrassenso, acredito que seja um contrassenso homenagear uma figura que, além de ser criminosa, ainda com certeza é o responsável por grande parte dos problemas que nós temos no nosso país, e que a gente sabe que desigualdade social, falta de acesso à educação, falta de acesso ao saneamento básico, falta de acesso à saúde, além de ser uma violência em si própria, essa falta desse serviço básico que o Estado não consegue dar para a população, ele ainda vai gerar criminosos, porque a gente sabe que a desigualdade social e a falta de alternativa empurra muitas pessoas por necessidade para esse lado. Então, eu espero que ainda seja retirada da pauta essa homenagem, para que a gente não passe por essa situação na Câmara de Vereadores, e com todo o respeito ao vereador Medina. Obrigado. Olha, Nádia,
se uma pessoa negra diz que se sente ofendida várias e várias vezes com uma palavra, não nos cabe como brancos ficar julgando isso. Mas eu não me impressiono vindo da senhora esse tipo de fala. Mas é mais respeito, não custa mudar essa linguagem, não custa mudar esse tipo de postura. Isso tem pesquisas, isso não é da cabeça, de sair da cabeça de alguém e sair falando isso. Então a gente tem que respeitar o que custa a gente ter um mínimo de diplomacia, de consideração, de entender que aquilo machuca. Né? Para quem não é machucado é fácil dizer o que é o que não é. Então vamos cuidar um pouquinho, né? Vamos respeitar, que eu acho que é o que vale a pena aqui. Obrigado. Bom, faço coro ao que já foi dito pelos vereadores Robaina, Ruas, Oliboni. E eu só quero ler algumas manchetes aqui sobre o tratamento precoce. Adotar tratamento precoce foi um erro e ele se arrependeu. O relato de secretário paranaense após morte do pai, o secretário de Estado, secretário da Justiça do Paraná, fazendo esse relato. Nos dispensaram por não prescrever cloroquina contra a Covid-19. Médicos acusam operadora de saúde. Estudo da BBC de Londres. Infomoney. Conselho Federal de Medicina diz no Senado que não aprova tratamento precoce contra a Covid-19. Vice-presidente diz que a entidade está sempre reavaliando condutas. Outro da BBC, coronavírus. Chefes de UTIs ligam kit Covid a maior risco de morte no Brasil. É o País. Estudo sugere que pessoas em tratamento precoce tiveram taxas mais altas de infecção por Covid-19 em Manaus. Juntando isso à morte do criador do kit Covid, eu fico tentando entender o que nos motiva a insistir numa pauta. E a única situação que a ciência nos traz é que ele traz prejuízos, não funciona e traz prejuízos à saúde de quem utiliza. E ao invés, então, de a gente investir e batalhar pela vacina, que realmente é a única solução que nós temos para esse momento, existe até um outro tratamento precoce que está surgindo agora, mas que não tem nada a ver com essa medicação, é um debate que recém está iniciando, mas que com certeza não é o que está sendo tratado aqui, nesse momento, porque até agora, até esse presente momento, não existe tratamento precoce. Então é inacreditável que a gente fique aqui debatendo um assunto para polemizar, polarizar e tentar ganhar a simpatia de pessoas desesperadas que querem ficar vivas e seguir o seu trabalho e continuar com a sua rotina enquanto não chega a vacina. E a gente fica vendendo uma mentira. Fica vendendo a morte, fica vendendo problemas de saúde, depois tem que ir para transplantes de rins, de fígado, porque simplesmente a gente usa o argumento, mas se a pessoa quiser usar, bom, se a pessoa quiser beber, então, pegar o seu carro sem cinto de segurança e se atirar num poste, beleza, então vamos entrar nesse mérito. Então não tem mais que ter regra, não temos mais que ter nenhum tipo de cuidado, basta a pessoa querer que ela pode fazer o que ela quiser. Então, vamos legalizar todas as drogas, vamos fazer tudo, tá tranquilo, aborto, né? Se é para ser assim. Mas daí, não, para algumas pautas é assim como eu quero, para outras não é como eu quero, e aí a gente vai longe. Então, esse projeto não merece prosperar, e é um projeto que, inclusive, que daqui a pouco, na CPI da Covid, um projeto desse tipo vai estar completamente inconstitucional, ilegal, e vai sofrer uma série de sanções logo ali na frente. Então, não merece prosperar. Obrigado. Não, só algumas mentiras que foram declaradas aqui que eu acho muito perigoso a gente propagar fake news. É fake news que o Senado da Itália aprovou o tratamento contra a Covid. Então, a gente não pode sair propagando isso dentro de uma Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E, Gessé, a gente pode fazer um longo debate sobre a legalização, descriminalização. Acho que aqui não é o ambiente, eu não entendi muito bem para onde é que tu quis caminhar, mas a gente não tem concordância em relação a isso. Obrigado. Queria ler aqui o artigo 48, parágrafo 2º, presidente. Serão permitidas vistas ao processo antes da tomada de votos por um período máximo de 24 horas. Período máximo, por isso foi determinado 10 minutos pelo vereador Janta. Por uma única vez a cada membro da comissão que as requerer, sendo que as vistas ao processo interrompem o prazo para exame de parecer, que neste caso será apreciado até a data da reunião ordinária posterior à concessão do pedido de vista. Então, é individual, né? Não pode ser coletivo nesse sentido.
Esse é o nosso entendimento. Bom, eu peço encarecidamente para os colegas derrubarem o veto do prefeito, porque esse projeto de lei do vereador José Freitas, ele tem uma relevância gigantesca na nossa sociedade e tem como objetivo mitigar o sofrimento de algumas pessoas que passam por tratamentos, que têm seus problemas de saúde e que precisam se deslocar, precisam de atendimento em estabelecimentos bancários, ou determinados estabelecimentos para pagar suas contas, para fazer algum acerto, pedir algum empréstimo, que muitas vezes essas pessoas ficam em condições econômicas muito precárias. Então, é quase desumano nós votarmos contra um projeto de lei dessa relevância e dessa importância que o vereador José Freitas traz para essa casa. Se existe um projeto relevante que mereça ser aprovado e que mereça ter a sua relevância e preponderância levada até a sociedade, porque vai trazer um benefício real a todos os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, esse projeto é o projeto do vereador José Freitas, que traz um cuidado, uma visão humana, uma visão relevante para uma população que sofre. Então, já está sofrendo pelas questões de saúde, pelos tratamentos às quais são submetidas, que causam imenso desconforto, dor, enjoo, e muitas vezes ainda tem que passar por um outro sacrifício, que é ficar em filas, ficar de pé no transporte público, não conseguir o atendimento no horário, de repente chegar num estabelecimento e não conseguir o atendimento naquele dia, ter que remarcar, ir de novo, passar por todos os processos novamente. Então, honestamente, se não é por um motivo de nós votarmos projetos que favoreçam aqueles que mais necessitam nessa cidade, que essa Câmara aprove esse tipo de projeto, eu não sei muito bem o que nós fazemos aqui, então. Então, todo o meu apoio e peço voto favorável ao projeto apresentado e que está sendo analisado agora pela Câmara de Vereadores. Obrigado. Encaminho o voto, então, pelo Partido dos Trabalhadores, e a Fernanda Bart, ela está fazendo algumas falas aqui no chat, e eu recomendo que ela reconheça a democracia. A democracia, as pessoas falam, ainda podem falar, as pessoas divergem, as pessoas podem cobrar posições dos vereadores sobre algumas pautas, é assim que funciona. Parece que tem algumas pessoas que não estão acostumadas ainda com imunidade parlamentar, essas questões. Mas, enfim, não há arrependimento na votação favorável ao projeto de lei e pedindo a derrubada do veto da prefeitura. Porque o que nós queremos como Partido dos Trabalhadores e a oposição como um todo é ampliar ao máximo os direitos dos cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, principalmente aqueles e aquelas que mais precisam, que são as pessoas que estão passando por dificuldades com uma doença severa, que deixa essas pessoas debilitadas. Eu sei disso porque minha mãe faleceu de câncer, inclusive votei e fiz uma fala em homenagem ao projeto e elogiando o vereador José Freitas. Então não há qualquer tipo de arrependimento, qualquer tipo de vergonha em votar favorável, porque, como eu já referi, nós acreditamos que um projeto desse perfil, com essa proposta, que abranja a população que ele está abrangendo, é extremamente necessário, e quanto mais espaço ele tiver, mais locais ele estiver sendo efetivo, mais bem-estar nós estaremos trazendo a toda a população de Porto Alegre. Então, continuamos defendendo o voto favorável ao projeto e contra o veto. Isso não tem nada a ver com retaliação a prefeito ou qualquer coisa do gênero. Mas, infelizmente, esse projeto ele tinha um mérito maior do que aquilo que a prefeitura está acatando a partir de agora. Obrigado.